sempre à mão, né? Aí tem um dia assim que eu preciso de um toquinho. Eu venho aqui. Pegar o sarrafo. Aí você liga a lixadeira. Essa daqui é uma locomotiva, aliás, é a locomotiva e depois tem os vagões, né? E é uma marca nacional chamada Fratesc, que pode fazer propaganda, porque é um orgulho que o Brasil tenha um produto como esse. É muito bem feitinho, assim, funciona bem e eu vivo comprando, porque ao mesmo tempo que eu uso, elas detonam, caem, quebram e tal, então tem que ficar... E eu fiz vários projetos usando trem elétrico, né? Trem elétrico é um ícone, né? É um ícone, é uma gracinha, assim. Ela tem vários modelos, tem a Maria Fumaça, essa é a diesel elétrica. Tudo que eu queria ser, eu não consegui ser, né? Mas aí eu fui salvo pelas artes, assim. Eu queria ser engenheiro eletrônico, engenheiro naval, queria ir para essa área da engenharia, né? Mas aí eu não consegui, não tinha cabeça matemática, né? Aí eu, já no ginásio eu percebi que não ia dar para ser. Aí eu estudei eletrônica no colegial, mas também não consegui ser o curso era de técnica em eletrônica industrial. Então eu vi também que eu não ia conseguir ser técnica em eletrônica industrial, que era muito difícil. Aí eu fui pro lado do desenho, que eu já gostava desde a infância, né? Falei, agora, se a ciência eu não consigo, eu vou tentar a área não era nem das artes, era do desenho. E aí eu procurei arquitetura, também não era por causa de edificação, nada, mas era porque nos cursos de arquitetura na década de 70, eles eram muito abertos. Tinham a escola que eu fiz, São José dos Campos, tinha desenho de edificação, tinha comunicação visual, desenho industrial, fotografia, cinema. Então era um lugar assim onde o desenho eu ia vivenciar na sua potencialidade, assim, né? E aí foi super legal, assim. Minha formação de arquiteto, embora eu não exerça assim arquitetura, foi muito boa para abrir mesmo minha cabeça, assim. Eu virei gente na faculdade de arquitetura, assim. Falei, nossa, que legal, isso pode, que legal, pode fazer isso também e tal. Então foi uma revelação, assim, para mim. E uma das coisas que eu comecei a fazer na faculdade, meio sem consciência ainda, porque naquela época não tinha muito isso que tem agora, né? De artes plásticas, muitas exposições, museus, né, tal. Era uma coisa bem tímida, assim, era uma coisa de poucos, assim. Aí eu comecei a fazer esses objetos, ainda como parte do currículo, né? E alguns eu fazia de brincadeira, assim. E aí só depois, 4 anos depois de formado, que eu fui inscrever, assim, num concurso chamado Objeto Inusitado. Eu falei, acho que aquelas coisas que eu fiz na escola são isso aí, né? Objeto inusitado. Já estavam prontos. Eu escrevi 14 trabalhos e aí eu ganhei um prêmio. Aí eu realmente tive uma iluminação. Falei, nossa, que legal. Então isso aqui que eu faço assim de vez em quando, né, brincando, pertence a esse mundo das artes plásticas que eu desconhecia, né? Eu achava que eram cartoons, que eram brincadeiras, assim, né? Que a minha formação é desenho de humor. E aí eu tive a segunda iluminação, assim, essa foi muito estimulante, assim, para mim, né? Eu descobri que eu era artista plástico e não sabia. Então, o que eu ia precisar fazer correndo era aprender artes plásticas, né? Aprender, eu não ia entrar numa faculdade novamente, que eu não ia ter essa paciência, mas eu ia aprender conhecendo artistas, conhecendo os ateliês, né? Conhecendo as exposições, como é que os artistas trabalhavam, como é que eles apresentavam o trabalho, como é que
como é que era esse meio, assim, né? E eu fui super bem recebido, assim, né? Todo mundo que eu procurei, que eu via o trabalho, falei, eu gostei do teu trabalho, posso conhecer teu ateliê? Claro, vamos lá, não sei o que, eu te ensino, eu te mostro e tal, né? Então eu tive uma bela acolhida e aí eu virei artista, assim, né? Eu nunca projetei isso, para vou ser artista, né? Na minha infância, né, eu tinha um vizinho que era o Rui Pedreira. E o Rui Pedreira desenhava muito bem. E aí tudo eu ia pedir pro Rui desenhar para mim. Algumas coisas ele faz. Ah, Rui, eu pensei em fazer um carrinho assim, assado. Aí ele desenhava um desenho maravilhoso, né? E eu tentava copiar, assim. Ou às vezes eu mesmo desenhava. E a gente tinha na época a revista Mecânica Popular, que é uma revista que virou minha bíblia, assim, era uma revista de ciências, mas ela era muito bem diagramada, assim, com lindas tipografias, sempre muito bem ilustrada com guaches, assim, colodidésimos, né, que eram meio uma marca da época, e muita foto produzida, assim. Então era uma revista com uma clareza editorial, assim, que eu nunca vi igual, assim. Então mostrava como bater um prego usando um martelo tal. Aí tinha lá o desenho do prego. Então eu namorava essas ilustrações, os projetos que eram apresentados, como construir um banquinho, como construir uma cadeira, como construir um barco, aí eu via que as coisas eram compostas de peças, cada peça tinha um desenho, as peças se encaixavam, tal. Então cada revista que vinha, né, naquela época não tinha nada, né? A TV era branco e preto, tinha 2 canais, aí vinha uma revista dessa Mecânica Popular, era um portal assim para um mundo que você fala, nossa, olha, já tem lá nos Estados Unidos, já tem um foguete assim, assado, olha como é que eles vivem, né, tal, que o mundo inteiro, assim, ou pelo menos o Brasil inteiro, queria ter o American Way of Life, né, queria viver como os americanos, assim, que era um modo de vida muito bem vendido, assim, que era muito bonito, todo mundo feliz, né, todo mundo tinha uma oficina em casa, podia construir o que quisesse, comprava as ferramentas. Eu falava, nossa, que legal. Então isso a Mecânica Popular me orientou, assim, né? Ela era é que nem se fizesse um mestrado e doutorado hoje, assim. Cada revista era um curso, assim, e eu ainda continuo revendo a revista e falando, puta, como ela era bem feita, como os projetos não continuam atuais, né? Então era de muito bom gosto. Então ela ensinava várias coisas, né? Ensinava o que ela estava mostrando e também como fazer uma revista, né? Que depois eu vim a ser editor de revistas, tal, e a Mecânica Popular continua sendo uma referência forte para mim, né? E aí eu fui fazer ginásio vocacional, depois estudei eletrônica, então eu sempre tive em contato assim com gente que gostava de oficina, gostava de montar e desmontar coisas, de inventar, de trocar, né? A gente fazia maiores escambos na escola, né? Ah, você tem esse motor? Ah, então eu vou trocar por 2 sarrafos de 2 por 1 polegada, mais um não sei o quê. Então, assim, eu tenho até hoje, né, coisas que eu troquei, né, no ginásio, assim, que a gente, bom, que legal, tem essa... Ou você viu esse negócio aqui que eu comprei? Então vamos transformar, atravessa um arame nele e muda aqui e tal. Então era uma vida, assim, gostosa de interagir, né, com as coisas. Não éramos meros consumidores, mas a gente queria comprar coisas para transformar em outras, né? Já as primeiras coisas que eu mostrei eram cinéticas, elas se movimentavam, né? Tinha um motor. Então eu vi que muitos poucos, quase assim 1% dos artistas são cinéticos, assim. Uns 10% são escultores, né? A maioria é pintor, assim. Aí uma pequena porcentagem raciocina no tridimensional, e desse que raciocina no tridimensional, sei lá, 1% são estatísticas absolutamente chutadas, né? São cinéticos, as coisas têm movimento, né? Os trabalhos têm movimento. E eu já sabia fazer coisa com movimento no ginásio, assim, né? A gente já brincava com motor direto, né? E humor, né? Artes plásticas é uma área meio sisuda, assim, né? Então, quando eu apresentei os primeiros trabalhos com humor, foram bem recebidos na hora, assim, né? Então
uma das coisas que me encantou foi que, além de eu ter ganho esse prêmio no Objeto Inusitado, que era um prêmio em dinheiro, né, eu recebi uma crítica na revista Veja, escrita pelo Olívio Tavares de Araújo, já me colocando como uma revelação, assim, né? Nossa, aquilo para mim foi a glória, assim, né? Porque os meus pais leram, né? E aí eu falei, nossa, então quer dizer que isso que eu faço brincando é um papo cabeça, é um negócio... tem eu percebi que aquilo estava inscrito dentro de uma tradição, né, em artes plásticas. Nossa, eu falei, nossa, que legal isso aí. Então, eu me senti importante, né? Então, para minha autoestima foi muito bom, né? Aos primeiros dias Rua Pamplona, esquina com a Alameda Santos, São Paulo, Brasil, né? A uma quadra da Avenida Paulista, cartão postal, é um crime ambiental assim a cada 10 metros. Né? A árvore existe, né? Ela está aqui, só que se tivesse 1 metro assim quadrado, né? Isso aqui na primeira vento, chuva vai apodrecendo e ela morre, né? Olha essa daqui. Olha o pipão aqui, né? Tá vendo? Esse tradido aqui. E é sempre assim, tem bicho, né? A de lá morreu. Então ela morreu. Essa aqui foi também inadequada, né? Para o lugar, né? Ela é uma árvore baixa. É, árvore de pequeno porte para a cidade. Vira lixeira, né? É um desrespeito total. Isso aqui é da prefeitura. É uma coisa mais resistente, mas também foi feito para display de propaganda, né? Mas é de mau gosto, né? Uma coisa, mas pelo menos é mais resistente que aquele de plástico. Pau-ferro? É. Essa aqui é a primeira árvore que plantaram em frente de casa, era um pau-ferro, tá? Existe até hoje na rua Sarutaiá. Mas ela está muito desprotegida, né? Essa é uma árvore que fica linda, é uma das árvores que mais tem em São Paulo, né? O pau-ferro. Mas precisava ter proteção, que ela não vai resistir aí. Aí devia ter aqui perto uma lixeira, né, para não jogue aqui, né? É um kit urbano que falta, né? Vocês acompanharam a visita do agrônomo Guilherme, que foi um pedido que eu fiz para o Eduardo Jorge, secretário do Meio Ambiente, e para o Hélio, que eu esqueci o sobrenome, num encontro acidental que eu tive na Praça Buenos Aires, onde eu montei um trabalho na exposição Oxigênio, que depois a gente vai mostrar para vocês. E aí eu pedi a eles que revissem um projeto que eu já encaminhei faz tempo, faz uns 2 anos, para a prefeitura, pedindo atenção especial para as árvores de calçada em São Paulo, que elas não têm canteiro para sobreviverem a essa barbárie. E agora nós fizemos em 2 quadras um trágico inventário de como essas árvores são maltratadas, do crime ambiental que é cometido diariamente contra elas, com a falta de canteiros, com o acúmulo de lixo, né, com o desrespeito total assim, ao seu crescimento sadio. E eu já havia estado na prefeitura há 2 anos atrás,
A engenheira Cira também, que é agrônoma, me mostrou que esse trabalho está sendo feito, mas em outros bairros. É um trabalho muito lento, porque precisa de autorização da CET para que pare um caminhão, que abra o canteiro, que recolha, desça o material, recolha o entulho, e que em São Paulo as pessoas são muito impacientes com esse tipo de serviço, e tudo que prejudicar o trânsito não tem aceitação da população. Que a população também não aceita, às vezes, que se abra esses canteiros, porque elas acham que é uma invasão na privacidade delas, e me mostrou, então, limites políticos da realização desse trabalho. Mas agora eu tive a felicidade tivemos, né, de receber o engenheiro Guilherme, que é agrônomo também, muito jovem, e que ele parece ter se sensibilizado e diz que isso é uma causa que a prefeitura está cuidando, mas que implica em tempo, e que talvez a gente consiga ver o resultado dessa ação, né? Que ela é super necessária. E aconteceu esse acidente feliz do People estar aqui na manhã que o Guilherme ficou de passar aqui. Então o Cronópios vai propagar, né, essa ideia, que acho que devia ser abraçada por todos os cidadãos, porque isso implica na qualidade da nossa vida, né, no ar que nós respiramos, que é uma porcaria, né? Então, pediria a atenção de vocês, assim, se vocês verem alguém cimentando uma árvore, tentar educadamente pedir que não o façam, né? Jogando lixo no canteiro também, pedir que não o façam. Então, ou não sei, às vezes é difícil também se dirigir ao outro. Eu não tenho essa habilidade, assim, sempre que eu vou me dirigir acaba tendo um conflito. Então, por isso eu estou tentando pelo caminho oficial, que é via prefeitura. Eu tive a felicidade de, na década de 80, participar de um programa de televisão durante 3 anos, que foi com o Sérgio Groisman, outro que eu devo gratidão, né, porque me convidou para participar, e eu fazia o encontro com a arte e a ciência no TV Mix 4 da TV Gazeta. Ficamos 2 anos no ar, e depois o programa foi para a TV Cultura, ficou 8 meses, com o nome de Matéria-Prima. E lá foi bárbaro, assim, bárbaro, porque fazer televisão, quando apareceu o videocassete, foi a aspiração de muitos artistas. Falaram, legal, agora com videocassete todo mundo vai poder ter um programa e tal, que na verdade é uma realidade que está acontecendo agora com o YouTube, né? E na época ninguém conseguiu fazer programa nenhum, porque editar VHS era difícil, só poucos tinham ilha, essas coisas, e não tinha tanto espaço assim, né? Foi só um delírio. Um ou outro cara conseguiu viver de vídeo, assim, até hoje, né? Virar um produtor mesmo, assim. Mas aí, quando houve o convite para fazer televisão, literalmente, né? Quer dizer, a infra toda já estava armada e tal, foi esse convite do Sérgio Groisman. E aí foi super legal, porque eu tinha 5 minutos, assim, todas as quintas-feiras, e a TV Gazeta era aqui do lado, eu atravessava a Paulista, já estava lá. Eu tinha que pensar, produzir, né, aqui nessa oficina que vocês estão vendo, uma cena, ir lá e apresentar, né? E eu era na redação, não tinha nem estúdio, tinha uma mesa assim de fórmica, e o Sérgio Groisman falou, olha, é isso que você vai ter, uma mesa e uma câmera, ou talvez tenha 2, né? E aí foi super legal, porque foi um convite ao mesmo tempo muito estimulante e super limitador. Eu não ia ter grua, não ia ter externa, não ia ter satélite, nada. Eu ia ter uma mesa e não tinha chroma key, não tinha nada. E aquele limite foi ótimo. Eu falei, então eu vou mostrar coisas pequenas, que são objetos, que eu já... Até comecei mostrando coisas que eu já tinha, tal, até que eu descobri uma forma, né, e até aí que veio esse nome, Encontro com a Arte e a Ciência. E a gente mostrava experimentos assim inusitados, impossíveis, tal, que foram a base desses espetáculos que eu estou mostrando agora, que eu mostrei o Máquina 5 e tal, que são muitas cenas que nasceram na TV
como abrir um guarda-chuva usando uma máquina de escrever, né? Como fazer uma cadeira andar usando 4 locomotivas de trem elétrico, como colocar gelo no uísque usando um taco de golfe, e aí era um monte assim de situações, só que tinha que criar, né? Produzir, preciso de um taco de golfe hoje, onde que eu vou achar, né? Aí um amigo tem, por favor, me empresta. Era uma correria gostosa, uma adrenalina como eu nunca senti na vida, né? E aí eu tenho orgulho, assim, de que eu consegui fazer televisão, assim, e que esse programa marcou época, né? Hoje tem gente, né, como você está falando, eu te via quando criança na TV, né? E a gente parava em casa para ver, meu avô gostava, tinha gente que gravava, então era uma coisa assim, cult, né? Que era pouca gente via, porque a TV Gazeta pegava só cidade de São Paulo, assim, mas era muito legal e para mim assim marcou, assim, eu consegui fazer televisão de um jeito diferente do que tinha na época, né? Eu me atrevo a dizer assim que eu sou um poeta, mais recentemente até eu já lancei 2 livros de poesia, né? Um de poesia, não é que eu lancei 2 livros, eu próprio escrevi, editei e lancei, então são produções independentes, né? Um chama-se Poemas Minerais, que eu gosto muito, foi feito a partir de uma visita que eu fiz no Museu de Mineralogia em Belo Horizonte, e um que eu lancei agora em 2007, que chama-se Inveja, que é de poemas gráficos, que é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer, assim, acho que vem da tradição concretista, que é a partir de uma palavra só, né, você colocar uma palavra só num contexto gráfico e cada palavra já tem um valor poético, né? E esse também é um procedimento que eu aprendi com alguns colegas. Falei, isso aí eu acho que eu também sei fazer, eu vou tentar fazer, né? Então muito eu aprendi com as minhas más companhias, né? E essa do poema gráfico eu incorporei, assim, então com uma certa frequência eu faço um poema gráfico, né? Mas assim, eu sou poeta tipo bissexto, assim, não vivo fazendo poesia e tal. Eu compreendo, assim, né, um modo de fazer, assim, e eu acho que no trabalho de artes plásticas, né, assim, tem uma poesia, né? Tem esse que vocês vão ver que é os livros no Lago da Praça Buenos Aires. Eu achei que ficou um trabalho bem poético, né?
Santos Dumont Designer. É a primeira vez que Santos Dumont sai dos livros de história, assim, de um contexto meio assim, formal, assim, e ele entra nas escolas de design, nos cadernos de casa e decoração, nas aulas, né, que a gente deu sobre design, mostrando o Santos Dumont como pioneiro do design de produto no Brasil. Então, da elegância do desenho, da quantidade de quase 22 projetos aeronáuticos, da Demoiselle ter sido o primeiro avião a ser produzido em série e o avião que mais influenciou, a configuração que mais influenciou a aeronáutica. Então, uma série de contribuições que ele dá na área do design, mais do que como invenção, porque ele era mais um designer do que um inventor. As aeronaves dele são a composição de inventos de vários outros colegas, mas de uma forma feliz e que voava, né? Essa exposição foi feita em 2006, quando comemoramos o centenário do voo do 14 bis. Foi uma causa que eu vinha, assim como esse das árvores, eu vinha falando do Santos Dumont desde 2000 falando assim abertamente, né? Desde 2003, dizendo, em 2006 vai ter o centenário do voo, precisamos fazer alguma coisa, uma exposição, um filme. E aí as moças, a Fernanda e a Soraya da empresa Elo 3, se interessaram pela ideia e formataram um projeto para o Ministério, pela Lei Rouanet, conseguiram, depois de escutar 120 nãos, depois de um ano, conseguiram dinheiro da empresa Vilares para fazer a exposição Santos Dumont Design no Museu da Casa Brasileira, que na época era dirigido pela Adélia Borges. Essa exposição foi o maior sucesso do Museu da Casa Brasileira desde sua abertura. Chegou a 50 mil visitantes, né? Muito elogiada, fizemos um catálogo maravilhoso, um projeto educativo maravilhoso com a Vera Barros. Uma exposição que contou com mais de 60 profissionais, assim, maravilhosa. E agora, em 2009, as meninas conseguiram o dinheiro da 3M para que essa exposição fosse acrescida, né? Nós acrescemos quase 16 plasmas com filmes de época e reconstituições. Fizemos simulação, flight simulator, né? Simulação de voo. O Chico Ortiz e a equipe fizeram do 14 bis e do Demoiselle. Animações. É uma exposição que se enriqueceu muito com uma parte eletrônica e animada, né? Imagens animadas, né? De filmes de época, onde Santos Dumont aparece pilotando o 14 bis, o dirigível número 9, o Demoiselle, né? Entre outros. O hidroplano 18, uma maravilha, assim. Então é uma exposição que eu considero a mais completa exposição sobre Santos Dumont até hoje feita, assim. E é uma exposição totalmente independente. Tudo que está lá foi produzido por quase 6 maquetistas, né? Entre eles o François Durand, que infelizmente faleceu, mas é um trabalho também feito com a empresa Onozone, uma cenotécnica, com o Valdir e o Fernando Bretas, assim, que fizeram coisas maravilhosas. E hoje essa exposição abriu na sexta-feira passada no Sesc em São José dos Campos, completando a 4ª cidade. Nós viemos de São Paulo, fomos para Campinas no MAC, depois passamos na Casa de Cultura em Ribeirão Preto e agora ela está encerrando essas viagens esse ano no Sesc de São José dos Campos. Vai ficar 2 meses lá. É tempo para quem estiver na região, né, ou for da cidade, poder visitar. É na cidade da Embraer. E na cidade que Santos Dumont preconizou que seria o lugar ideal para se construir a escola e a indústria aeronáutica. Nos campos de São José, os campos de São José são o local ideal para florescer, né, a indústria aeronáutica brasileira. Então não foi sem razão, né? Eu tenho que sair bonita, hein? Porque eu preciso arrumar uma namorada no Cronópolis.
E são as pastas dos projetos já realizados. Esse aqui é o Pequenas Grandes Ações. Então, assim, aqui tem o convite da exposição que está sendo feita lá no Museu Vitor Meireles, a correspondência, aqui são matérias que saíram. É 70 por 1, né? Ela era de um catálogo de aparelho de som e tinha uma figurinha, por isso que a gente chama de pequenas, grandes, né? Então fui ampliando, fiz um retoque na mão, depois digital, e aí faz o fotolito e faz a serigrafia, né? Aqui é a gaveta dos projetos que eu quero fazer ainda, né? Tudo é desenho, né? Para ter uma ideia aqui, e aí um dia eu vou materializar, né? Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um filme que eu quero fazer sobre o Anhangabaú. Então, é a partir de uma música do José Miguel Wisnik, que está aqui, chama Inverno, mas entre parênteses está Anhangabaú da Felicidade, Zé Miguel Wisnik. E aí eu sempre gostei do Vale do Anhangabaú, né? Aqui. E aí eu comecei a coletar imagens do vale, cheguei a um montão delas, assim, né? E umas eu comprei em loja de moldura. Acho que talvez o maior crime urbano de São Paulo foi ter feito aquela laje aqui em cima que não serve para nada, só serve para encher de água, né? Olha como fluía muito mais livre, né? Tudo, né? Aí fizeram aquela laje, acabou o desenho do Viaduto do Chá, que é uma das obras mais bonitas urbanas de São Paulo. Então são várias imagens do Anhangabaú com essa trilha do Zé Miguel que eu ainda preciso pedir autorização. Quando eu vou fazer uma edição, é um tabletop, né? São só fotos e a música que vai ser quase um mantra, assim, que eu vou pegar só o estribilho dela, que que eu sou péssimo para guardar a melodia, mas como é que ele fala aqui? É a felicidade, Anhangabaú da felicidade. É bem bonito, assim, eu achei tão forte que eu acho que vai ser uma parceria com ele, se ele permitir. Aqui tem uma lista de ideias que eu tive, né? Que eu já fiz uma pequena anotação assim com caneta, né? No papel, e que um dia eu vou fazendo, assim, né? Porque aqui está o Anhangabaú filme, eu quero fazer, né? Placa palavra é um que eu já fiz, palavras nas placas de automóvel. Então na placa de automóvel tem várias palavras, tem cor, dia, sol, lua, permitem 3 letras, né? Então tem várias palavras com 3 letras assim, eu já fotografei em português e em inglês, tem sky, né? Tem várias, aí eu vou editar de um jeito, né? Então aqui é uma listona, assim, as ideias, ideia tem bastante, até tem mais ideia do que tempo de vida aqui para realizá-las, né? Gosto muito. Deixa eu ver se dá pra tirar. Aqui dá pra ver assim. Isso aqui, Bené Fonteles, que é um amigo nosso, colega que mora em Brasília, mas ele vive pelo Brasil, assim. E aí um dia ele chegou aqui em São Paulo e trouxe essas pontas aqui, ó.
um pedaço de madeira assim, com uma ponta. E deu uma para cada artista, assim. E contou que essas pontas estavam sendo feitas assim aos milhares ou às centenas por uma tribo. Deixa eu ver se eu acho. Lá na Amazônia, eles enfiavam a maior parte dela ficava enfiada na terra e essa ponta aqui ficava exposta para furar o pneu dos caminhões das madeireiras. Era uma armadilha indígena. E aí ele pediu que cada um fizesse uma releitura, né, que é o nome técnico. Então, chamava-se Armadilhas Indígenas. Aí eu fiz essa... Aqui tem um cursor. Era mais para mostrar o objeto, tá vendo? E essa ponta, eles aqueciam. Então, a seiva, né, que tem na árvore, ela endurece, vira uma resina, a ponta é super resistente, super dura, uma madeira dura também, né? Aí eu fiz esse objeto, que é o... Eu adoro os índios, mas eu nunca assim, quis ficar numa tribo de índio. Eu acho assim, índio tudo de bom, né? Eles conseguirem viver naquele ambiente inóspito, né? Que é da floresta. A quantidade de coisas lindas que eles fazem com as mãos, né? A arte plumária, eu acho assim um escândalo. Arco e flecha, assim, eu adoro, né? E quando ele me trouxe, eu convivi com essa pequena... ponta, né? Essa ponta, né? Pequena, essa ponta. Era como assim um pedido de socorro, sabe? Ela tinha uma força assim nesse pedacinho de madeira, assim. Eu falei, nossa, que chegou às minhas mãos, né? Atravessou o Brasil, chegou essa ponta. Eu falei, puta, eu preciso dar uma resposta para ela, né?